vez, vamos aos números da nova pesquisa BTG Nexus para a corrida presidencial de 2026. O levantamento mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No cenário de primeiro turno, Lula aparece à frente e mantém a liderança da disputa. Já em uma eventual segunda etapa da eleição, o petista abre 4 pontos de vantagem sobre o candidato do PL. Lembrando que a pesquisa ouviu 2017 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês conseguem jogar para mim aqui no telão? Eu queria falar um pouco dos números, comentar os números das artes para quem nos acompanha. Conseguem jogar aqui para mim? Bom, vamos lá. A pesquisa fala o seguinte, pode encher a tela aí, produção, eu vou lendo aqui para quem nos acompanha. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Daí é uma pesquisa estimulada e única, no cenário 1 do presidente Lula, em 42% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro com 33% das intenções de voto. Seguido por Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 4%, Romeu Zema com 2%, aí Joaquim Barbosa 2% e os demais candidatos que estão ali embaixo. Então, se hoje fossem as eleições, os candidatos votariam de forma da pesquisa estimulada no presidente Lula. Aí segue para o segundo cenário. Se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem estes, em quem você votaria? É uma pesquisa estimulada, ou seja, em que o pesquisador fala o nome dos candidatos. Ainda assim, o presidente Lula estaria à frente, com 43% dos votos, e Flávio Bolsonaro com 34% dos votos, seguido por Ronaldo Caiado com 5% e Renan Santos com 4% dos votos. Vamos falar sobre potencial de voto e rejeição. A pesquisa continua sendo estimulada. Então, não votaria de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro, 52% das pessoas. 25% Flávio Bolsonaro é o único em que elas votariam e 20% poderia votar nele ou em mais algum outro. Então, tá aí para vocês, 52% não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Já no caso do presidente Lula, também estimulado. Então, o pesquisador pergunta para quem está respondendo a pesquisa, se Lula fosse o candidato, o que você faria? Então, 45% das pessoas disseram que não votariam nele de jeito nenhum e 45% disseram que Lula é o único em que elas votariam. 9% das pessoas disseram que poderiam votar nele ou em mais algum outro candidato. E aí é que entra a terceira via. Temos outros cenários, produção? Então é isso. Pesquisa mostrando para vocês a questão de rejeição e de intenção de votos. Hoje, a fotografia de hoje, o presidente Lula está à frente, tanto no primeiro quanto no segundo voto, em todos os cenários que foram feitos pela pesquisa Nexus, viu? Todos os candidatos, tanto de primeiro quanto de segundo turno, o presidente Lula está à frente, abriu aí, se eu não me engano, 6 pontos à frente de Flávio Bolsonaro, ou seja, continua mantendo aquele padrão das pesquisas passadas um pouquinho mais, né? Abriu um pouco mais de pontos, se a gente for comparar com as pesquisas passadas, à frente de Flávio Bolsonaro, que é o segundo candidato. E aí eu chamo o Felipe para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque, Felipe, isso demonstra que as campanhas que o presidente Lula vem fazendo estão dando resultados. E a pergunta é, será que só o que o presidente Lula vem mostrando está dando resultado ou é também uma negativa da população brasileira agora para Flávio Bolsonaro, que mentiu em relação à questão do filme do pai dele, que teve aquela participação na Marcha para Jesus que muita gente entendeu como exagerada. Ele passou a marcha toda no evento, então acabou misturando política com religião de uma forma um pouco caricata, que deixou algumas pessoas incomodadas com essa participação dele. Então tem esses dois motivos. E do outro lado tem o presidente Lula aí fazendo uma campanha ostensiva, principalmente na televisão, nos seus projetos mais próximos, né, que aconteceram
nesse momento atual, que tem a questão da escala 6x1, que, gente, quem está assistindo a gente, a escala 6x1 sequer foi aprovada, tá? É uma pauta que está em negociação no Congresso Nacional, mas o presidente Lula já anuncia isso na TV e na TV aberta. Ele fala sobre escala 6x1, ele fala sobre o desenrola, ele fala sobre pé de meia. Então, o presidente Lula falando, inclusive, sobre segurança pública também, e segurança da mulher na TV aberta. Então, ele está utilizando de todos os seus recursos e subterfúgios para divulgar os seus últimos projetos enquanto há tempo. Porque quando chegar junho, vai haver aquele período em que o presidente se torna pré-candidato e não pode mais divulgar os projetos, enquanto presidente, os projetos do governo federal. Então, agora a pergunta que eu te faço é, Felipe, esse avanço do presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto são por conta dos projetos dele que estão sendo apresentados ou a rejeição do Flávio Bolsonaro por conta das mentiras e por conta da participação na Marcha para Jesus? Eu creio que são os dois pontos, né? Tanto o Lula começou a ter uma agenda muito positiva, né? Seja por conta dos pacotes benesses, né, que o governo federal apresentou no mandato dele, né? Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, por exemplo, repercutiu depois que as pessoas fizeram, né, a declaração de imposto de renda em maio, né? Ou seja, então ele tá surfando nessa onda, né, juntamente com as pautas positivas de defender a escala 5x2, de colocar a questão da segurança pública, né, de uma forma muito mais efetiva, mesmo não tendo avançado no Congresso Nacional, né, a PEC da segurança pública. É bom lembrar que ele recentemente apresentou, né, um projeto de segurança pública por meio de decreto presidencial, né, sem aprovação do Congresso Nacional, sem precisar de aprovação do Congresso Nacional. Então, sem sombra de dúvida, essa agenda positiva está ajudando o Lula também, né? Até quando ele foi para os Estados Unidos, né, conversar com o Donald Trump, junto com os ministros, né, conseguiu, né, impor, né, uma agenda na imprensa de presença muito forte, né? Isso também repercutiu positivamente sobre ele. O desenrola, né, que ele apresentou, isso tinha um efeito na economia, né? Isso está ajudando muito o Lula. Mas, por outro lado, né, sem sombra de dúvida, né, o fato da reprovação ao Flávio Bolsonaro ter sido cada vez maior, né, depois da repercussão da relação dele com o Daniel Vocaro no financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro também agiu muito mal, né, em relação à estratégia de comunicação para explicar o que de fato aconteceu, né? Até agora ele não explicou de forma interessante, de forma boa, né, para a população sobre a relação dele com o Daniel Vocaro. Então isso, sem sombra de dúvida, repercutiu negativamente para o Flávio Bolsonaro também. Agora, essa pesquisa, Neira, tem um ponto que me chamou muita atenção, né? 25% do eleitorado falou que não vai mudar de voto em relação ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Flávio Bolsonaro tem 25%, tem um quarto do eleitorado, né, de saída, o que mostra, na minha opinião, que ele vai para o segundo turno com toda certeza. E no segundo turno é outra eleição, né? Ele vai ter o apoio de candidatos da direita no segundo turno, provavelmente. Então ele vai ser, na minha opinião, competitivo no segundo turno, né? E em relação ao Lula, 45% das pessoas falaram que não vai abrir mão de votar no Lula, né? Ou seja, o Lula está facilmente no segundo turno e vai ter vai ter essa polarização, né? Vai ter um pouquinho mais de 45%, 50% dos votos. Então, a eleição, né, independente do Flávio Bolsonaro, na minha opinião, está muito mal nas pesquisas, né? Como a gente viu no resultado, né? Mas, na minha opinião, sem sombra de dúvida, vai ser uma eleição ali nos detalhes mesmo, né? Ninguém vai ter mais de 50% dos votos, 50 pontos alguma coisa dos votos para ganhar as eleições, né? Então a eleição vai ser apertada, independente do Flávio Bolsonaro estar numa situação complicada ou não. Essa é a grande questão. E o Caiado, o Zema, o Renan Santos não sai dos 5%, né? E não deve ser dos 5% mesmo até o final desse período eleitoral, Neila. Sabe, Felipe, que essa pesquisa também, a gente não mostrou aqui, mas ela tem uma pergunta interessante que acabou pontuando que a maior preocupação hoje da população brasileira é a segurança pública. Então, a gente retoma aquela nossa conversa desde o início da eleição desse ano, das pré-candidaturas deste ano, de que esse seria o tema mais importante da campanha de 2026. Depois acabou mudando-se o foco, foi para a corrupção, mas agora voltou. E a população mostra que a maior preocupação dela é com a segurança pública, num momento em que a gente tem um PL de facção aprovado, mas que não é eficiente, não é eficaz, e temos a PEC da segurança pública parada no Congresso Nacional, nas mãos de Davi Alcolumbre. E
temos aquele pacote, Felipe, que falamos aqui no Contexto Metrópolis, que o presidente Lula lançou para que os estados possam participar, e aí o próprio estado e o governo dos estados precisam pedir o dinheiro junto ao BNDES para ter esses recursos de segurança. Então, é uma benesse que o governo federal deu, mas que precisa da atuação ativa dos estados e governadores para que ela aconteça. Desde o lançamento desse programa específico, que eu não me lembro o nome, se é que tem nome, a gente não ouviu mais falar sobre isso. Não ouvimos mais falar da participação ativa e de estados que estejam participando desse projeto. O presidente Lula também não falou mais sobre isso. Então, o momento, me parece que é de divulgação de programas sobre segurança pública para a campanha, mas eu não vejo eficiência na prática de nenhum desses projetos que vêm sendo aprovados. Não, exatamente, Leila. Quando você vê, por exemplo, esse programa aí que o governo lançou de segurança pública, né, anunciou, fez uma coletiva de imprensa, e aí quando a gente foi ver os pormenores do programa, né, praticamente dinheiro do BNDES financiado para os estados, né, e ninguém se falou mais como que os estados vão ter acesso a esse recurso. Então foi muito mais, na minha opinião, uma bandeira política, né, criar narrativas políticas para falar que o governo está se preocupando com a segurança pública do que algo realmente efetivo, né? E, de fato, Neila, só vai mudar realmente, na minha opinião, a segurança pública no Brasil se a gente realmente mudar a forma como a gente trata de segurança pública. E para mudar a forma como a gente faz sobre segurança pública e como a gente trata de segurança pública, tem que mudar a Constituição Federal, né? Até porque a Constituição Federal, é bom lembrar, desde que colocou a responsabilidade da segurança pública dos Estados federados, né? E a gente sabe que o crime organizado, as facções criminosas, o Comando Vermelho, o PCC, é transnacional, atua fora do país, inclusive, né? Atua em mais de um estado, né, federal. Então, um estado não tem a responsabilidade, nem tem como, né, combater a questão das facções criminosas. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente trata de segurança pública, dando mais poder para a União Federal, tendo um acordo de cooperação entre os estados e a União Federal, entre todos os estados federados entre si, né? Se a gente mudar a forma de tratar a segurança pública, não vamos resolver o problema da segurança pública no Brasil, não. Pelo contrário, a tendência é ficar cada vez pior, né? Então, para mudar, tem que aprovar a PEC no Congresso Nacional, que trata exatamente desse assunto, né? Então, não é, na minha opinião, esse plano do governo federal de falar que, por meio de decreto, vai conseguir ajudar, né, a aprimorar a segurança pública. Isso é muito mais uma questão, na minha opinião, de narrativa política do que de efetividade mesmo, né? Mas o que mostra também, Neila, que o governo federal não quer ficar parado, né, esperando o Congresso Nacional aprovar a PEC da segurança pública. A gente sabe, como você colocou aqui, que a segurança pública vai ser o tema principal dessas eleições. E o governo federal quer ter instrumento, quer ter ferramenta para falar que ele está cuidando da segurança pública. A lei antifacção, querendo ou não, foi um projeto que saiu do Ministério da Justiça do governo federal. Tudo bem que depois o Congresso Nacional mudou muito, né, os pontos que o governo federal havia colocado, né. A PEC de segurança pública, né, foi algo que surgiu também no governo federal, né, mas não teve andamento nenhum. Então, o governo federal resolveu criar esse programa aí por meio de decretos presidenciais, mas não tem nenhum tipo de efetividade, como você bem colocou. Muito bem. Seguimos falando sobre isso, sobre Copa do Mundo, porque o presidente Lula assistiu ao jogo no Palácio da